Boa noite, estimados alunos e alunas endereçados ao curso de Pedagogia, que é a construção da educação com a construção do saber e a transmissão de saberes. A conversa que vamos ter hoje é sobre a questão da educação e trabalho. É uma correlação incrível e que está em constante mudança junto com a sociedade, com o mundo cada vez mais globalizado, ou seja, o que antes ficava apenas naquele determinado país ou naquela determinada cidade ou estado, hoje está tudo interligado. Eu começo, abrindo essa conversa, essa troca de saberes. Eu me chamo professor Nélio Fonseca e sou um vibrador, sou um entusiasta dessas transformações que estão acontecendo. Nós não podemos olhar para as transformações com medo. Nós temos que olhar para essas transformações como novas oportunidades. Já dizia o Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, que vence no reino animal, e sim aquele que tem a capacidade de se adaptar às mudanças, às transformações. O Charles Darwin falava que, se fosse assim, os dinossauros, o T-Rex, o tigre dente de sabre, ele estaria aí, né? Porque são os mais fortes. Mas, na verdade, foram aqueles pequenos mamíferos que conseguiram virar pequenos roedores, que conseguiram se transformar, sair dos oceanos para a terra, sair das planícies para as montanhas, para as regiões não habitadas, ou seja, os que tiveram a capacidade de se adaptar. Então é isso. Nessa relação de educação e trabalho, mais do que nunca, estamos nesse momento da importância da adaptação. Não olhar para o novo com medo, como eu disse agora, mas sim como uma oportunidade de participação, de reinvenção, de se reinventar, pessoal. Eu trago essa provocação para vocês. E essa transformação, ela é muito presente em 3 áreas do conhecimento. Na área da saúde, veja como evoluiu a medicina, a saúde, nesse decorrer de uma década para outra, do virar do século XX para o século XXI. A tecnologia, a informática, como ela é rápida. A gente tira até pelas atualizações, né? O Windows 95, o Windows 90, eu sei que ninguém aqui alcançou essa época. Tô brincando, pessoal. Mas é isso, a transformação tecnológica é muito rápida. Muito rápida. Você vê, antigamente era Orkut, Facebook, agora o Instagram, TikTok e assim por diante. Certo? A tecnologia, ela é muito rápida. E a educação. A educação, porque a educação, ela se atualiza junto com a sociedade, junto com essas ferramentas que vão surgindo. A educação é maravilhosa. Então não podemos ter medo, pessoal. Vamos encarar as transformações, as oportunidades, as novidades, as ferramentas, como o Canva, o YouTube, por onde eu estou falando para vocês, tá certo? O Canva edição, você consegue ele fazer uma super aula. O TikTok, que é uma nova ferramenta, tipo o Instagram, mas você consegue fazer vídeos com fundo mostrando um mapa, por exemplo, e você aponta. O Google Formulários, onde você consegue fazer uma prova com questões, extremamente interativa. Então vamos aproveitar esse momento de transformação. E eu ressalto isso, que essa era da comunicação, essa era do conhecimento, essa era tecnológica, essa era de reinvenção, de repensar até as profissões e surgimento de novas profissões, cabe a nós, professores, sermos protagonistas. Se a gente olhar para a história, os professores, as professoras,
Elas sempre foram protagonistas por estarem à frente do seu tempo. Olha a responsa da nossa profissão. Estarmos à frente do tempo. Exatamente. Na Grécia Antiga, os filósofos, os pensadores, na Roma, a interpretação das estações do ano, da geografia, da expansão, da contabilidade, os professores sempre estiveram à frente dos imperadores, do judiciário, e não vamos abrir mão disso. Sejamos protagonistas da atualidade, pessoal. Vamos brincar com o deus mitológico chamado Cronos. Nós temos que estar na frente do tempo. E aí, eu chamo a atenção de uma coisa. Certa vez, uma aluna minha falou: professor Nélio, eu tenho uma notícia para lhe contar, para lhe dar uma notícia boa. Eu disse: qual? Ela disse: eu estou trabalhando sem sair do meu quarto. Isso era antes da pandemia. Eu olhei assim para ela e fiz: interessante. Na educação EAD, ela: não. Eu estou como professora, revisora de conteúdos de um instituto lá de São Paulo. E ela mora aqui em Recife, no bairro do Parnamirim. Então veja que empreendedora. Como ela teve essa capacidade de se adaptar. A capacidade de ficar de madrugada olhando editais, olhando oportunidades. E isso é muito importante nessa relação. Por quê, pessoal? Nós estamos vivendo um momento único na economia mundial, na qual a extinção do emprego, exatamente aquele bom emprego que o meu avô tinha, que sua tia-avó tinha, que seu pai tinha, hoje, nem estabilidade no setor público é mais garantia. A gente teve estados recentemente, como o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que nem conseguiram pagar a folha, o 13º. Então, nem um concurso hoje é uma garantia de estabilidade. Então, eu chamo a atenção de vocês para utilizarem do mecanismo de compreensão de que é o fim da geração do emprego e o começo da geração do trabalho. Eu não estou mandando vocês abrirem mão de concurso, não, de jeito nenhum. Mas encarem essas oportunidades como mais um trabalho, não como o emprego. Antigamente a pessoa perdesse o emprego, perdia a vida dela. Hoje em dia vocês observem que isso não está tão forte como antigamente, porque as pessoas, na globalização, nesse século XXI, que se dispõe a o fim do emprego e o começo da geração do trabalho, as pessoas têm mais de uma, duas, três, quatro ocupações. E vocês observem que a carga horária ela não é tão criteriosa como antigamente. Hoje as organizações, as instituições estão mais preocupadas com a produtividade, com a entrega que é feita. Então, lógico que isso varia de cultura organizacional para cultura organizacional. Mas quando vocês forem buscar essas oportunidades, esses editais, enviar o currículo, observem essas descrições. Cafezinho? Muito bom. Esse daqui é de Taquaritinga do Norte, aqui de Pernambuco, Brasil. Então, estávamos falando dessa relação do fim do emprego e o começo do trabalho. E aí eu esclareço muitas vezes em palestras sobre orientação vocacional ou relação de trabalho no século XXI, que eu realizo. Muitas vezes eu sou indagado, mas profissional, o trabalho é aquele que não tem carteira assinada? Nada disso. Carteira assinada é trabalho. Profissional, mas um concurso público com estabilidade é trabalho? É trabalho. Por que não usar o nome emprego? Emprego vem de estar preso, empregado, pregado em algo. Trabalho não. Trabalho já tem uma visão dos homens livres que surgiram no pós-Império Romano, ainda durante o período do Império, metade para o final do Império Romano, surge o termo trabalho. São os profissionais livres, os que estavam ali na segurança daquela região, e eles desempenhavam trabalhos, né, pontuais,
e eram remunerados, inclusive eram funcionários também na época, né, do Estado romano. Então são curiosidades que eu trago para vocês e que agora, mais do que nunca, no século XXI, ano 2020, um ano de desafios de pandemia, de coronavírus, de reinvenção da economia mundial, das profissões, da permanência econômica, vem aí mais ainda a importância de vocês terem vários trabalhos e não apenas um emprego, certo? Como assim, professor Nélio? Você, antigamente, se você tivesse 2 empregos em locais diferentes, vou dar um exemplo. Cicraninha era professora de tal escola. Se Cicraninha desse aula também em outra escola, era mal vista. Nossa, ela trabalha lá, não é de confiança, ela é do nosso concorrente. Hoje, essa teoria pequena, esse pensamento pequenês, caiu por terra. A pessoa, quando trabalha em 2, 3 lugares daquele mesmo segmento, ela passa a ser reconhecida como um profissional daquilo que ela é especialista, daquilo que ela se dispõe a realizar e que, se ela realizando bem feito, ela passa a ser uma profissional desejada no mercado. Então, a escola A não vai querer perdê-la para a escola B, onde ela também é professora. E que também não vai querer que a escola A e a B perdê-la para a escola D, onde ela também dá apoio pedagógico, de repente, à noite, ou não sei, ou segunda e quarta, terça e quinta. Pensem na oportunidade de trabalho, não presa à jornada de 8 horas diária. Você pode, inclusive, até ter uma. Mas saiba que o trabalho, ela não é apenas o vínculo de emprego ou de estar prestando serviço a uma instituição apenas. O fato de dar aula de reforço, exatamente, aula de reforço é um trabalho. Organizar eventos, palestras, um canal no YouTube, vender cursos nas plataformas de cursos online hoje, é um trabalho. Preparatório para concursos, acompanhamento pedagógico, consultoria pessoal, editais, até participar de prêmios nacionais, isso é um trabalho. E eu trago para vocês a importância de vocês terem hoje vários trabalhos, mas sem perder a qualidade, tá joia? Que aí é o nosso nome que está em jogo. E aí, muitas vezes, se a gente se queima em uma instituição, as outras que você trabalha também vão ficar sabendo. Então, é importante, ao mesmo tempo que a gente tem essa diversidade de trabalhos, a gente mantém aqui, ó, o padrão de qualidade nessa relação de educação e trabalho. Tudo jóia? Estão entendendo até aí? Eu trago para vocês uma outra novidade sobre isso tudo que a gente estava conversando. O conceito, por exemplo, de inovação. Um iPhone 11 é inovação, professor Nélio? Não. É um resultado da inovação. A inovação é o iPhone 12 que está sendo feito agora. Então, eu desperto vocês a não só compreenderem os resultados da inovação, são as novas plataformas, ferramentas de ensino, como também participem do processo de inovação. Sejam protagonistas. Levem sugestões para a direção das escolas onde vocês atuam, das faculdades, das instituições. Levem sugestões. Se coloque à disposição. Então, a corresponsabilidade, seja qual for o seu perfil, não importa se você é mais comunicadora, você é mais analista, você é mais planejadora, ou você é mais executora. E eu estou falando tudo no feminino, porque para deixar um pouquinho de ser machista na língua portuguesa, eu sou filho de professora, vocês sabem disso, né? Então, eu estou dando os exemplos femininos hoje, tá joia? Minha mãe está feliz, onde quer que ela esteja. E aí, eu chamo a atenção de vocês para isso. Sejam protagonistas, tenham corresponsabilidade. Parem com essa história de, é a direção. Seja amigo da direção,
da coordenadora, leve sugestões, diga que pode ajudá-la a aprender isso. Não tenham dúvida que é uma lei da física. Toda ação gera uma reação. Então, vistam a camisa, contribuam, que vocês serão reconhecidas no mercado, certo? Façam o seu melhor. Não queiram que a escola A seja igual à escola B, que seja igual à escola C e D. Não. Cada instituição tem a sua cultura organizacional. Professor Nélio, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional, segundo Chiavenato, é o conjunto de crenças, valores construídos naquela instituição. Então, uma escola com a cultura organizacional católica, por exemplo, dificilmente você encontrará uma outra escola, principalmente se ela for evangélica, ou de matriz africana, ou espiritual, kardecista, por exemplo, ou budista, ou judaica, igual. Até pela diferença geográfica, uma cultura organizacional fica diferente da outra. Pelo estilo de liderança, seja um líder mais autocrático, um líder democrático, ou um líder mais liberal, vai ser diferente essa forma de gestão. E aí nunca cometam o erro de dizer, porque lá na escola B... Não façam isso. Respeitem a cultura organizacional de onde você está chegando. Saiba que a cultura organizacional, ela já está ali existente. Ela permeia junto à alta diretoria, ela traz a digital, o DNA dos seus fundadores, e não é você que vai mudar isso. Se adapte, dancem conforme a música, para você não terminar dançando. Entendeu o que eu quis dizer? Então tenham essa compreensão, compreendam que o seu colega de trabalho é diferente de você. E nessa relação interpessoal do trabalho, principalmente na educação, nós temos que compreender que ele está ali com as diferenças dele para somar, não para diminuir ou dividir. Somar aumenta, dividir diminui. Então lembre-se que os dedos da mão são diferentes, assim como as pessoas também são. Isso vai lhe ajudar muito na relação interpessoal e de compreensão. Imaginem se em uma orquestra só tocasse violino, a música não ia sair com perfeição. Agora, na orquestra, tem o violino, o pianista, o flautista e diversos outros instrumentos, o violoncelo, e que o conjunto dessas diferenças em harmonia é que faz a música ficar boa, perfeita. Então, a mesma coisa nessas relações de trabalho, relações interpessoais. Vamos compreender as diferenças para somar, não para diminuir. Nunca chame a atenção de ninguém na frente de outra pessoa. Lembre-se, na frente de outras pessoas, elogiem individualmente, deem feedback para melhoria. Mas sempre comece pelos pontos fortes, os pontos positivos daquela pessoa, porque aí você desarma ela, certo? Lembre-se de praticarem a análise SWOT. São as forças que você tem. Compreenda as forças que você tem. Quem era você há 10 anos atrás? Onde você já chegou? Nélio, mas eu falhei ali, eu poderia ter feito isso. Parem de olhar para o retrovisor. Liguem a luz e olhem para frente. E siga atrás dos seus sonhos. Porque isso certamente lhe levará ao êxito do seu objetivo, ao seu sucesso. Esse percurso se chama Trilha do Sucesso. E para você caminhar nesta trilha, você precisa ter algo que eu comento sempre nas minhas aulas. O sonho para gerar a automotivação. A automotivação ela é diferente da motivação. O que eu estou fazendo com vocês agora é motivar, além de entreter e ensinar. São 3 ferramentas.
Motivar, entreter e ensinar. Ou então entreter, motivar e ensinar. Uma não existe sem a outra. E eu volto para cá. Sonhe. Façam do seu sonho uma meta. Tenha automotivação. A automotivação, ela vem lá de dentro, da alma da pessoa. É uma energia que ninguém segura a automotivação. A automotivação, ela gera motivação. O que é motivação, professor Nélio? Segundo Robbins, que é um grande autor do comportamento humano, Robbins diz que a motivação é o motivo que nos leva à ação. Então, quais motivos me levam à ação? A ação é acordar cedo, é economizar dinheiro para investir na educação, na capacitação constante, é parar para vencer uma nova ferramenta, por exemplo. Ou então a capacidade de se adaptar. Até para isso você precisa de motivação. E você só vai ter motivação se você tiver a automotivação, que ela é movida por sonhos, pessoal. Nunca deixem de sonhar. A gente vive em um mundo, em uma sociedade, que a avó da gente já vinha de uma educação e não é por maldade dela, tá certo? Ah, meu filho, isso não dá pra você. Ah, isso não vai dar certo. Ah, mas a sua mãe não era isso. Ah, mas o seu pai não é aquilo. Ah, mas você não estudou em tal colégio. E os sonhos terminam sendo suprimidos, boicotados. Não permitam que isso aconteça. Lembre-se, vocês são os protagonistas da sua própria história. Tenham esse caminho do sucesso, nessa trajetória, dessa compreensão do que está acontecendo no momento. Veja isso com bons olhos. Transformem um limão, que é azedo, né? Que ninguém aguenta chupar um limão, em uma limonada deliciosa e saborosa. Só nos cabe a forma de fazer. Cortar o limão, colocar lá, botar um pouquinho de açúcar, água, mexe, bota um gelinho, ó, delícia. Então tenham essa compreensão de transformar limões em limonadas. Chama atenção também para essa relação que eu disse desde o comecinho do vídeo. Do fim da era do emprego e o começo da era do trabalho. E observem que como é interessante trabalhar em vários locais, porque permitem que a gente ponha os ovos em vários cestos. E aí vai um beijo e um abraço para a professora Tânia Bacelar, grande economista. E ela bem me disse isso umas 2 ou 3 vezes, recentemente em uma palestra no Sebrae, para o grupo de consultores credenciados. E coloquem os ovos de vocês em vários cestos. Não coloquem em um cesto só. Há pouco tempo, uma aluna da nossa Universidade Vale do Acaraú, a UVA, ela chegou para mim, professor Nélio, diga. Ela falou, lembra aquela pergunta que eu lhe fiz? Você, enquanto especialista da área de RH e tal, contador também, eu me disse, qual foi a tua pergunta mesmo? Porque é tanta coisa. Aí ela disse, eu trabalhava já de manhã numa escola e fui convidada para ficar na parte da tarde. E surgiu também uma outra oportunidade em outra escola na parte da tarde. E eu lhe perguntei, você disse, vá para outra escola. E na casa dela as pessoas até falaram, mas era melhor tu ficar numa só, menina, porque tu ia economizar passagem, almoçava lá mesmo e ficava. Mas não, ela preferiu, ela escolheu colocar os ovos em outro cesto. E aí o que aconteceu? Essa escola A atrasou o pagamento, pessoal, atrasou o salário de todo mundo, foi uma maior confusão. Teve um problema no banco, não sei o que, inadimplência. E a nova escola que ela está à tarde foi quem segurou as contas na casa dela. Pelo menos aquelas contas mais emergenciais. Então isso é um exemplo vivo de uma colega nossa sobre a importância de colocar os ovos em vários cestos. E é interessante porque a escola A passa a desejá-la. A escola B também. Porque hoje não tem aquele olhar de antigamente. E sim de que, poxa, ela está atualizada, ela está aí no mercado, ela não está numa ilha. Ela não está presa naquela única instituição exclusiva, dedicação exclusiva, aquela coisa toda. Não. Ela está sempre respirando novos ares, aprendizados diferentes. Isso é muito interessante. Além, lógico, de não depender de uma única fonte de renda.
E ainda recomendei mais, eu disse a ela, olha, na segunda e quarta à noite vai dar aula de reforço na tua casa para os pirralhinhos, os vizinhos e tal. Nessa conversa ela está ganhando R$ 500 só com aula de reforço. Então isso complementa a renda e faz que ela crie um outro cesto para colocar os ovos. Então essa relação de trabalho é uma característica enorme do século XXI, da globalização. E eu chamo essa atenção para vocês. Chamo também a importância do comportamento de time. Um time é aquilo que é proposto em um determinado momento para cumprir uma meta, um objetivo. Uma equipe, ela é extremamente integrada, um ajuda o outro, ninguém puxa o tapete do outro. Isso é uma equipe. Já grupo não. Grupo é um individualismo, um puxa o tapete do outro, cria fofoca, mimimi. Parem com isso. O mercado não tem espaço para essas pessoas. Temos que adotar um comportamento de equipe. A gente não sabe o dia de amanhã. Não criem treta, confusão com as pessoas. Fica essa reflexão nessa relação interpessoal do comportamento humano, tá joia? Lembrem-se, não repliquem uma fofoca, senão você vai ser culpado ou ocupada por ela. Cuidado com as redes sociais. Não podemos viver de extremos e nem acreditar em fake news. Cuidado com o que você compartilha. Todo mundo que trabalha com a gente, que faz o processo de recrutamento e seleção, investiga sim as mídias sociais. Então lembre-se que no mundo globalizado, recentemente eu recebi um convite de trabalho para lecionar em uma instituição pelo Instagram. Exatamente. Então a gente reflete sobre deixar currículo por aí. Chama a atenção também do LinkedIn, do Lattes, na plataforma de currículo Lattes. A importância de você, profissional da educação, seja qual for o seu objetivo, seu sonho, auxiliar de coordenação, professor, lembre-se da importância do currículo Lattes e de que você está sendo observado. Isso é uma característica do século XXI e das novas relações de trabalho. Fiquem atentos também e atentas à importância de participação em congressos ou eventos do segmento. Quem não se faz presente não é lembrado. Já diz o ditado popular. Então, ficam aí essas mensagens que com certeza vão turbinar, vão ajudar na sua carreira, nessa trilha de sucesso que eu desejo para vocês com todo o coração. E que dá para sentir daí essa energia positiva, essa energia de que vocês podem. Cortem o eu acho, digam eu acredito. Eu acredito que vou contribuir sim nessa escola para isso. Olha a diferença de quando fala, você pode ajudar, eu acho que consigo. Por favor, bora agora falar, eu acredito. Eu acredito que vou me formar, vou terminar o curso de pedagogia. Eu acredito que vou fazer minha especialização. Eu acredito que vou passar no concurso. Eu acredito que vou ter um monte de trabalhos. Eu acredito nisso tudo, pessoal. Então, o poder da palavra, o poder da mente. Visualizem o futuro de vocês. Visualizem. Tenham gratidão. Usem esse termo, gratidão. Tenham gratidão com quem ajuda vocês. Isso é muito importante na sua trajetória profissional, na sua trajetória educacional, certo? E lembrem-se, leiam sempre. Os livros são uma das nossas principais fontes de conhecimento. Leiam livros recentes, leiam também histórias antigas, leiam artigos científicos no Google Acadêmico. Lembre-se, não misturem os artigos científicos com os artigos jornalísticos. Eles são diferentes. Um pertence ao senso comum, o outro ao científico. E nós temos que beber da fonte filosófica e do científico. O senso comum a gente compreende, observa, tem a nossa reflexão crítica. Mas devemos ter sempre o nosso fundamento no científico, certo? Participem de congressos, editais, não tenham medo. O futuro é a gente que faz. Pessoal, muito obrigado por compartilhar esse momento com vocês.
Eu faço isso muito feliz e contem sempre comigo. É com vocês.